Boa tarde para você, Globo Esporte no ar, num sábado de vitórias para o Brasil. Isaquias Queiroz foi ouro na canoagem e o Alisson dos Santos, o Pio, venceu no atletismo. Já já eu te conto como foi. Hoje tem Fluminense em campo pelo Brasileirão, jogo contra o São Paulo no Maracanã, em dia de apresentação do Hulk. Então bora pro estádio saber do Pedro Neville como é que tá a expectativa para esse primeiro contato da torcida com o novo reforço do Flu. Oi, Neville, boa tarde para você, meu amigo. Tudo bem, Débora? Como é que você está? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, o primeiro contato do Hulk com a torcida do Fluminense hoje, antes de a bola rolar contra o São Paulo às 7 da noite pelo Brasileirão. Camisas de papelão já estão espalhadas pela arquibancada para o torcedor fazer a festa, ali levantar, mencionando o Hulk, que não pode jogar ainda, só depois da Copa ele vai poder ser inscrito, mas já vai começar a sentir o carinho da torcida, vai ter show aqui, musical também antes do jogo, ou seja, uma grande festa. O Hulk, que também vai ser apresentado oficialmente para a imprensa, vai dar a primeira entrevista coletiva dele como jogador do Fluminense. Falando do jogo contra o São Paulo, o técnico Zubeldia deve repetir a escalação que usou contra o Operário no meio da semana pela Copa do Brasil. Se assim for, estarão em campo começando o jogo hoje o Fábio, o Guga, o James, o Freitas e o Guilherme Arana, Hércules, Nonato e Lúcio Acosta, Canóbio, John Kennedy e Savarino. O Cano está de novo à disposição depois de um mês afastado por uma lesão na coxa. Por outro lado, o Alisson está fora, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Hoje, 2.000 jogos do Fluminense aqui no Maracanã, segundo as contas do clube, 900 vitórias. Mais uma vitória seria importante, não só para tentar chegar perto do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas também para dar ânimo para o jogo contra o Bolívar pela Libertadores na terça-feira. Jogo importantíssimo para as pretensões do Fluminense na Libertadores, amiga Débora. Valeu, Pedro. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Amanhã tem Botafogo e Corinthians ao vivo na Globo. 3h30 tem o Bora pro Jogo e a bola rola às 4. O Marcelo Correge já está lá no estádio Newton Santos, sabe tudo de fogão. Boa tarde, Correge. Oi, Débora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, um clássico do futebol brasileiro amanhã às 4 da tarde aqui no estádio Newton Santos. Olha, o Botafogo está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro com 18 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que está em 16º atrás pelos critérios de desempate. Para essa partida, o técnico Franklin Carvalho tem que resolver um problema no ataque. Isso porque nos últimos 7 jogos o Botafogo marcou 10 gols, mas apenas um de atacante, aquele do Arthur Cabral, no empate com o Atlético Mineiro na última rodada lá em Belo Horizonte. E, além disso, ainda há o problema da ausência do Matheus Martins. O atacante, que vem crescendo com o Franklin Carvalho, continua com um problema no músculo posterior da coxa esquerda e está fora dessa partida. Sem ele, as opções para o ataque podem ser o Júnior Santos com o Arthur Cabral e o Montoro, que tem mais características de armação de jogadas, ou o Kadir, que é mais um atacante no lugar do Montoro. E para a defesa, temos uma dúvida. Alexander Barbosa joga ou não? Seria o 12º jogo dele pelo Botafogo e aí limite para ser negociado com o Palmeiras. Ele está de malas prontas para ir para lá. Então, se ele não jogar, a zaga deve ser formada por Ferrarese e Bastos. Débora. Valeu, Correge. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. No basquete, o Flamengo perdeu para o Brasília e foi eliminado do NBB. O Shaq Johnson teve a chance de empatar o jogo no último arremesso, mas errou. Vitória do Brasília por 72-69 no quinto e decisivo jogo da série nas quartas de final. Tá chegando! Faltam 26 dias para a Copa do Mundo. E o Esporte Espetacular foi às ruas para saber quem vai estar na lista do técnico Carlo Ancelotti. Sem dúvida, Rayan. Pergunta que não quer calar. Leva Neymar ou não leva Neymar? Leva o Neymar, leva. Tem também um bate-papo com o Thiaguinho, cantor da música tema da Copa do Mundo da Globo. Uma música que é muito importante para mim, é uma música chamada Vencedor. E ainda, a resenha entre campeões do mundo continua. Vim aqui comer um churrasquinho na casa de um dos melhores amigos que eu tenho no mundo da bola. Eu tô falando dele, Luizão. O que é ser campeão do mundo, Luizão? A noção que a gente tem é que a gente representou bem o nosso país, né? É amanhã no Esporte Espetacular. A seguir, ele é Hulk e é tricolor, mas esse fica na arquibancada. Você vai conhecer o Hulk torcedor do Fluminense.
Hoje tem a apresentação do Hulk no Maracanã, mas tem um Hulk que já tá na torcida do Flu há muito tempo. Eu tô achando que o Maracanã vai ficar pequeno para esse encontro de gigantes. Hulk chegou. A relação dele com o Maracanã é de longa data. O carinho pelo Fluminense também não é de hoje. E ele joga junto com o time, lá da arquibancada. É o Hulk tricolor. Um personagem do Maracanã, inspirado no herói dos quadrinhos e das telonas. Tô sempre com raiva. Chega perto dele e vê se não bota segurança. Eu já tô vendo, já percebi já, meu amigo. Não esquece. É que tem muita aquela coisa, abaixa a bandeira. Quando alguém vai reclamar e vê que é ele, pode deixar a bandeira. Aí a galera deixa a bandeira. Ninguém sabe o nome do Hulk. Alexei, gente, mas todo mundo chama ele de Hulk. Alexei ganhou o apelido em 2019, pela força física e dedicação aos treinos na academia. Assim como o novo atacante do Fluminense. Vai. É um cara que chama a responsabilidade pra si do jogo. Ele bota a bola embaixo do braço e fala assim, o pênalti é meu, a falta é minha. E ele sempre foi goleador. Não, a gente quer que ele venha todo jogo de verde agora também pra representar o Hulk na arquibancada também. Estreia do Hulk. Se eu conseguir achar tinta, eu venho de verde, pronto. Vai achar. Alexei se transformou totalmente no Hulk tricolor apenas uma vez. Foi em 2023, aqui no Maracanã. Ele pagou uma promessa no dia da maior conquista da história do Fluminense. Prometi, se fosse pra final da Libertadores, eu ia todo de verde. Promessa é dívida! Cara, foi muito maneiro porque a atmosfera da final de 2023 estava muito forte. Graças a Deus, deu tudo certo. O Fluminense conquista a América! Hoje o Fluminense enfrenta o São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão. O Hulk jogador será apresentado oficialmente e terá o primeiro contato com a torcida. E deve conhecer pessoalmente o Hulk torcedor. Pô, encontro de gigantes, né? Vai ser muito bom. O Hulk é tricolor! Vem, monstro! Deve dar um trabalho pintar o corpo todo. Amanhã tem Botafogo e Corinthians ao vivo aqui na Globo. Botafogo que vive um momento difícil em campo e mais ainda fora dele. A temporada começou há 4 meses e os botafoguenses já sentiram algumas dores. A perda de ídolos, por exemplo. Fala, família Palmeiras. Marlon Freitas aqui. Já estou em casa, hein? Fala, torcida tricolor. Sou Jefferson Savarino, jogador do Fluminense. As despedidas antes da hora. O adeus precoce, do Botafogo na Libertadores. O time foi eliminado em casa pelo Barcelona de Guayaquil. O Botafogo também tinha vantagem, só que ficou pelo caminho. Quem avançou foi a Chapecoense. E o medo do que acontece fora do gramado. Nessa semana, o Botafogo formalizou oficialmente o pedido de recuperação judicial. A situação financeira não é nada boa. E ainda existe uma briga na justiça pelo controle da SAF do clube. Em meio a tudo isso, os jogadores entram em campo. É muito difícil você chegar no momento, quase na metade de uma temporada e com o Botafogo com tantos problemas. E esses caras continuando ao trabalho no dia a dia, sem saber a quem recorrer, a quem procurar. A gente também não tem essa consciência muitas vezes do que sai. A gente procura o máximo possível blindar o vestiário. A gente sabe que o mais importante no futebol é o clube, são os torcedores, que é o que faz o clube viver, e o futebol, os resultados. Olhando para frente, o Botafogo só terá mais 5 jogos até a parada da Copa do Mundo. E apenas um deles aqui no estádio Newton Santos. É amanhã, contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Será o único encontro com o torcedor em casa. Eu acho que o torcedor ele tem que entender, e os jogadores também, especificamente. Porque quando você joga em casa, você consegue trazer o torcedor para o seu lado. Entendendo as dificuldades, entendendo os momentos difíceis que o clube atravessa. Jogar por nós mesmos, jogar pela gente, pelo torcedor, esquecer o que tem em volta, Porque senão isso afeta muito o trabalho individual e principalmente o jogo coletivo da equipe. Flamengo também joga amanhã pelo Brasileirão, pega o Atlético Paranaense em Curitiba, jogo com transmissão ao vivo do Sport TV. Duda Dal Ponte, chega mais. Flamengo com desfalques importantes para essa partida, minha amiga.
Pois é, Débora, 2 desfalques no meio-campo. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Everton Araújo e Jorginho, 2 jogadores titulares de Leonardo Jardim, estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia é que o Paquetá está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, treinou com o grupo e está à disposição do treinador. O Pulgar também está recuperado de uma lesão no ombro, mas a gente não sabe se ele vai viajar para o Paraná ou não. Só teremos essa resposta depois do treino de hoje à tarde. O mesmo acontece com o De La Cruz. Esse não tem nenhum problema médico, mas normalmente ele não joga no gramado sintético, porque o piso é mais duro, por precaução mesmo. Mas o jogador pode abrir uma exceção, já que o Flamengo tem esses desfalques no meio-campo. Fato é que Carlo Ancelotti, Débora, estará lá na Arena da Baixada para acompanhar essa partida. É uma oportunidade para os 7 jogadores do Flamengo que estão na pré-lista de Ancelotti, um dia antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. Tá certo então, Duda. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Hoje, o Vasco pega o Internacional fora de casa, lá no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Quem tá por lá é o Arildo Palermo. Chega pra gente para falar como é que o Vasco vai para essa partida. Oi, Arildo. Prazer falar com você. Boa tarde. Fala comigo, Débora. Tudo certo, minha amiga? Um abraço para vocês aí no Rio de Janeiro. Pertinho do Beira-Rio, já tem aquela movimentação no entorno, porque o jogo é 6h30 da tarde. E é aqui que o Vasco vem em busca da primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, com alguns desfalques importantes. Thiago Mendes e o Rojas estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Já o Paulo Henrique está com problema no tornozelo direito, teve uma entorse, também não vai para o jogo. E o Spinelli foi liberado da partida para acompanhar o nascimento da filha, é desfalque também. Assim, o Renato Portaluppi deve mandar o seguinte time a campo. Vamos acompanhar aí na tela. O goleiro é o Léo Jardim, na primeira linha Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Mais adiantados, Barros, Hugo Moura e Tietê. E lá no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David. Esse deve ser o time do técnico Renato Portaluppi. Tem vários desfalques, mas o Vasco está em busca dessa vitória. E vai ser aqui em Porto Alegre logo mais, 6h30 da tarde. Estamos acompanhando tudo por aqui. Um beijo, minha amiga. Um abraço. Recado dado, muito obrigada pelas informações. Beijo para você também. No Brasileirão Feminino, teve Fla-Flu e deu Flamengo. Vamos ver os lances? A Laisa Costa chamou a Camila para dançar ali no Luso Brasileiro, ó, e cruzou na cabeça da Cristiane. Gol da vitória do Flamengo, 1-0. E já, esses caras aqui brilharam muito hoje. Teve ouro para o Isaquias Queiroz na canoagem e vitória do Alisson dos Santos no atletismo.